Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas. O meu nome é Janine Osman e sou técnica da Câmara Municipal de Odivelas, no setor de Igualdade e Cidadania. Lançámos o podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas, no qual iremos conhecer um pouco melhor alguma das comunidades religiosas que estão presentes no concelho de Odivelas. Hoje vamos falar sobre o Ministério Kairos e para nos ajudar a mergulhar no tema, temos o pastor Rubén Melo. Vamos começar? Olá, bem-vindo, pastor Rubén Melo. Obrigado. A este podcast sobre o diálogo interreligioso em Odivelas e vamos colocar aqui algumas questões para dar a conhecer um pouco melhor sobre o Ministério Kairos. Pode ser? Então, para começar, gostaria de saber se têm qual é o vosso livro sagrado ou as vossas escrituras sagradas. Nós, Ministério Kairos, como comunidade cristã, nós temos, claro, a Bíblia Sagrada como o nosso livro principal religioso de conduta e de espiritualidade. Porém, ele difere um pouquinho da Bíblia Católica, porque a Bíblia Católica tem alguns livros deuterocanónicos que foram acrescentados e que os católicos seguem. A nossa Bíblia Sagrada tem apenas 66 livros, a Bíblia dos protestantes, dos evangélicos, 66 livros, e é essa Bíblia que nós respeitamos e honramos e lemos e ensinamos, é essa Bíblia. Ok. E quem é ou o que é Deus? Para nós cristãos, Deus não pode ser definido a partir do homem, né? Ele tem que ser definido a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia. Então, a primeira característica que nós encontramos em Deus é que Ele é Deus, né? Omnipresente, omnisciente, omnipotente, Criador dos céus e da terra. Porém, Deus que amou e criou o homem para poder ter um relacionamento com Ele, e através de Jesus Cristo, então nós podemos ter acesso ao Pai. Então, eu costumo usar esta imagem figurativa, é o rei de toda a terra, aquele que governa sobre tudo, tem todo o poder na mão, toda a autoridade na sua mão, porém é o nosso Pai, e nós temos todo o acesso para ter um relacionamento de intimidade com Ele. Ok. Quais são as principais crenças e princípios fundamentais para o Ministério Kairos? Olha, as nossas principais crenças, como eu estava a responder na pergunta anterior, em primeiro lugar a gente acredita que Deus criou o homem, né? E Deus criou o homem com um propósito específico. O homem, quando pecou, distanciou-se de Deus. Então Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelo homem, pelo pecado do homem, para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus. Então acreditamos que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida que nós podemos encontrar como resposta para a perdição e para a salvação do homem. Essa é a nossa base fundamental. E quais são as principais comemorações e os seus significados? As nossas principais comemorações, eu teria que dizer que a principal de todas elas é aquilo que a gente chama Páscoa, né, porque é o epicentro da nossa fé, que fala-nos da morte e do sepultamento, mas acima de tudo da ressurreição de Jesus, e esse torna-se o evento principal onde nós celebramos não só o que aconteceu no passado, mas celebramos a salvação e o novo nascimento de todo o cristão em Cristo Jesus. Okay. E quais são as principais atividades religiosas, as tradições para o Ministério Kairos? Principais atividades, eu teria que dizer, talvez seja o nosso culto comunitário, aquilo que a gente chama de nossas celebrações, né? Principalmente uma vez por semana, onde nós nos reunimos, jovens, homens, mulheres, famílias, e nós cultuamos a Deus, adoramos a Deus em conjunto, recebemos a palavra. Essa talvez seja a nossa maior celebração. No entanto, nós como igreja também nos reunimos nas casas, em pequenos grupos, semanalmente, em dias diferentes grupos mais pequenos se reúnem nas casas, porque a Bíblia diz-nos que, né, que os cristãos primitivos da igreja primitiva, eles reuniam-se tanto nas casas como eles se reuniam no templo. Então, o grupo pequeno e o grupo grande, talvez este seja as nossas principais celebrações. Ok. Então, e para quem nos está a ver e a ouvir, que se quiserem saber onde é que vocês se encontram e em que dias é que se realizam os vossos cultos, podem-nos dar essa informação? Olha, nós nos reunimos aqui em Odivelas, na Quinta da Várzea, que é um pedaço de geografia ali que fica pertence ao Olival Basto, mas fica entre Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto. Nós nos reunimos ao domingo pela manhã,
às 10 horas é a nossa celebração principal, onde vêm centenas de pessoas, mas também, depois de nos visitar, poderá ter acesso a toda a informação, se quiseres reunir durante a semana, em alguma casa de algum irmão, para um grupo mais pequeno, um tempo de estudo bíblico, discipulado. É isso. Ok. O Ministério Kairos tem uma declaração de visão que é ser igreja e fazer igreja. Quer-nos falar um pouco mais sobre isso? Há muitos anos atrás, num período de refundação do Ministério, nós somos uma comunidade que já existe há mais de 20 anos, né? Então precisávamos passar por um processo de refundação. Nós orávamos e pedíamos a Deus que nos desse uma declaração de visão que englobasse a nossa missão, o nosso sentido de propósito, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós somos. E em 4 palavras Deus deu-nos uma expressão que sumariza tudo: ser igreja, né, e o fazer igreja. O ser tem a ver com os valores, com o caráter, né, com aquilo que é expectado que nós sejamos, né, enquanto cristãos. O fazer tem a ver com as ações e com as boas obras que a Bíblia diz que nós fomos chamados para fazer. Então, o ser igreja, biblicamente falando, né, e o fazer igreja, biblicamente, mas também num contexto relevante, cultural do século XXI. Ok. E falando um bocadinho de si, Pastor Ruben, qual é o impacto da religião na sua vida? Eu diria, e deixa-me, não quero refrasear, mas preciso só esclarecer um termo intencionalmente. Para nós, religião é o esforço que o homem faz para poder ter relacionamento com Deus, e isso é contrário àquilo que nós acreditamos, porque nós acreditamos que nenhum homem consegue, pelo seu esforço, se conectar com Deus. Então nós já podemos dizer assim, qual é o papel da espiritualidade, né, na sua vida, porque nós não enxergamos o cristianismo como uma religião, um conjunto de dogmas e preceitos e crenças, e a gente encara como um relacionamento com Deus. Mas a importância disso na minha vida é vital, né? Jesus é o ponto de partida para tudo na minha vida. Ele é o ponto de partida para mim enquanto homem, ponto de partida para mim enquanto marido, enquanto pai, enquanto pastor, enquanto cidadão. Ele é o ponto de partida, ele é o princípio de todas as coisas. É nele que eu encontro a fonte, a direção, os caminhos que eu preciso e tenho que seguir, as instruções, o como fazer, o como ser, o como é que eu posso mudar, como é que eu posso permanecer, né? Ele é o ponto de partida para tudo. O exemplo máximo, é o modelo a seguir, é Jesus. Obrigada. A Câmara Municipal de Odivelas dinamiza várias iniciativas no âmbito do diálogo interreligioso, desde reuniões com comunidades religiosas, seminários, visitas a templos, feiras gastronómicas e culturais, cedências de espaço, apoio para transporte, apoio logístico para as iniciativas das comunidades, entre outras. Para o Ministério Kairos, qual a importância, o impacto destas iniciativas da Câmara Municipal de Odivelas? Deixa-me dizer que tem sido um caminho de alegria, né? Nós podermos estar do lado da Câmara Municipal ao longo destes anos neste diálogo interreligioso. Nós não estamos dispostos como comunidade para tudo o que se apresenta no nível do ecumenismo, porque, de acordo com as nossas crenças, nós não podemos dar as mãos e baixar todos a cabeça, acreditamos que estamos todos a falar ao mesmo Deus. A Bíblia é clara, por exemplo, sobre idolatria, a Bíblia é clara sobre povos e nações que têm outros deuses. Então, tudo que tem a ver com o ecumenismo não é aceitável da nossa parte. Porém, a Câmara Municipal não tem feito este caminho. A Câmara tem vindo pelo diálogo interreligioso, que é encontrarmos pontos comuns, né, dentro da sociedade, onde a gente pode criar acordos e termos uma voz comum, não uma só voz, mas uma voz comum, né? E nesse sentido tem sido muito prazeroso, gratificante nós podermos estar nos eventos, nós podermos estar nas iniciativas, podermos sentar à mesa e dialogar assuntos como segurança, debatermos sobre a tolerância religiosa, né, perceber os limites e o espaço de cada um, e a Câmara tem sido este ponto de convergência, né, para que pudéssemos ser, e somos, né, o concelho com maior tolerância ou cooperação religiosa de todo o país, né? E sendo Portugal talvez o país onde existe
a mais tolerância religiosa de toda a Europa. A gente pertencer a este concelho e a este país é uma alegria, a gente poder estarmos juntos em prol da sociedade, não da espiritualidade, mas da sociedade. Isso, para nós, estamos dispostos a isso, né? E tem sido com muita alegria que a gente tem se agregado, e espero que outras iniciativas, novos projetos possam vir para que a gente possa manter este diálogo aberto entre as diferentes religiões e as diferentes expressões de fé. Muito obrigada pela vossa participação. Por último, queria-lhe pedir que nos deixasse uma mensagem para quem nos está a ouvir. Olha, uma mensagem para quem está a ouvir. Eu sei que muitas vezes existem alguns preconceitos, mesmo relativamente aos evangélicos, né? Assim como existem preconceitos, são preconceitos relativamente às outras religiões. E às vezes esses preconceitos assentam basicamente em muita má informação ou em experiências de terceiros e por aí vai. A minha mensagem para alguns que aqui estão é que, se quiserem nos conhecer, né, nós não somos uma comunidade que assusta, pelo contrário, nós somos uma comunidade cristã que tem o amor como máxima expressão, mas aqueles que nos querem conhecer podem nos visitar, podem chegar perto. Já lá vai o tempo em que as pessoas tinham que atravessar a rua para o outro lado quando viam uma igreja evangélica. Nós estamos aqui para nos juntarmos enquanto comunidade, mas também poder abençoar o concelho e temos-lo feito e queremos fazer cada vez mais, mas queremos que saibam que as nossas portas estão abertas, as portas da nossa comunidade, as portas da Kairos estão abertas para a Câmara, estão abertas para os cidadãos de Odivelas, né? E aqueles que desejarem nos conhecer e até talvez conhecer também a nossa fé, as nossas práticas, que nós estamos de portas abertas. Obrigada. Chegámos ao fim deste episódio, ficámos a conhecer um pouco melhor o Ministério Kairos. Obrigada, Pastor Ruben, pela sua presença. Foi muito esclarecedor para mim e certamente para quem nos ouve. Para quem está desse lado, obrigada por nos ouvirem. Se gostarem, partilhem e ouçam os restantes episódios. E estejam presentes nas iniciativas da 3ª Semana da Harmonia e do Diálogo Interreligioso, que decorrerá no final de setembro. Obrigada a todos e a todas.